Então, nós precisamos entender sobre isso. Então, os irmãos vão ver que a nossa apostila, ela é um pouco resumida. Eu até tinha pedido a apostila para o pastor em PDF, mas acho que o pastor Diogo esqueceu de me mandar. Mas eu estou com esse livro aqui, ó, né? Que dá para os irmãos enxergarem aí. Essa aqui é a apostila, viu? E eu tenho ela, né? Física, muito bom. E os irmãos vão ver que ela é muito resumida. Vai falar sobre a introdução, né? Ou a transição. Essa é a palavra correta. A transição, quando o povo sai do Egito, caminha 40 anos, né? No deserto. Moisés passa para o Senhor, como Deus havia o prometido, né? Ele morre. E Josué, então, faz agora, no lugar de Moisés, essa transição, né? Que o povo sai do Egito e entra para a terra prometida. Esse livro ele vai nos alertar, abrir os nossos olhos, a entender que a promessa de Deus ela vem, mas a promessa de Deus ela acarreta sobre a minha vida uma responsabilidade. E essa responsabilidade nós vamos ler através do livro de Josué. Quando os irmãos leem lá Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo 1, os irmãos vão ver que quando Moisés envia os 12 espias na terra de Cádiz Barneia, que é a divisa, né? O pessoal estava na divisa. Logo quando eles saem do Egito, a Bíblia não cita quantos dias eles demoraram para chegar até aquela divisa, né? Porém, irmãos, como era uma multidão de gente, com criança, com rebanho de animais, né? Com toda a história, eles deviam ter passado alguns dias. Porém, os 40 anos foram por causa das más escolhas, da falta de fé. E aí a gente percebe que Israel, o povo, passa 40 anos rodeando a terra, né? Então, com 40 anos, 39 anos para completar os 40 anos, Josué toma agora a liderança depois da morte de Moisés, e ele então precisa introduzir aquele povo para aquela terra prometida. Era fácil? Eles tinham que conquistar, eles tinham que guerrear, eles tinham que atravessar Jordão, né? E eu acho muito interessante essa parte onde ele atravessa o Jordão, porque Deus falou para assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E aí a gente percebe que muitas coisas que aconteceram com Moisés também acontecem com Josué, né? Muitas coisas que acontecem com Moisés também acontecem com Josué. Moisés atravessa o Mar Vermelho, é assim? Josué atravessa o Jordão. Existem também acontecimentos na vida de Josué que são ainda muito mais fortes, né? A queda das muralhas de Jericó, porque Jericó era a cidade principal. E aí, irmãos, esse é um livro que vai nos encher os olhos, né? Então, vamos começar pela autoria. Algumas linhas de pensamento, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o autor do livro é o próprio Josué, né? Mas nós vemos na nossa apostila que o autor ele prefere deixar o livro em anônimo, né? A maior parte dele pode ter sido escrita pelo próprio Josué, que conhece os fatos, né, em primeira mão, e era também escritor, né? Nós vamos lá em Josué 24 e 26, vamos ver isso. Obviamente, um colaborador acrescentou mais tarde, porque quando nós vamos ver algumas passagens de Josué, nós vamos ver, principalmente quando se fala da morte de Josué, aí nós vamos ver que outras pessoas, ou outra pessoa escreveu, né? Escreveu. Ainda que essa pessoa tenha convivido com Josué. Portanto, por devido a essas discussões, né? Ainda que alguns acreditem que tenha sido o próprio Josué, nós continuaremos aqui como se fosse anônimo. Aqui diz assim também, ó, os últimos 5 versículos sobre a morte de Josué e de Eleazar, esse colaborador pode ter sido Finéias ou um dos anciões. Não
se sabe, né? O livro de Josué faz uma ponte entre o Pentateuco e os demais livros do Velho Testamento, né? Apresentando-nos de modo maravilhoso a conquista e divisão da terra prometida, provando-nos fidelidade de Deus para com o seu povo eleito em tudo o que ele promete. Deus é fiel à sua aliança. Muito, muito bom lembrar, irmãos, dessa palavra aliança. Aliança. Deus tinha feito uma aliança com Moisés, que daria essa terra, mas que a promessa teria vindo desde lá de trás, desde Abraão, né? Mas essa aliança é muito importante. Para quem está estudando o livro de Josué, e depois, né, continuamente estaremos estudando as Juízes, nós vamos ver que essa aliança foi um processo muito pesado e que fez o povo perder a terra de novo por causa da quebra da aliança. Então, essa aliança, ela é importante. E uma palavra forte, a palavra aliança. E essa palavra aliança, ela também reflete em nós, né? Essa palavra reflete em nós. Mais ou menos uma divisão de como é a Bíblia. Faça de conta que aí é a sua Bíblia, né? A Bíblia vem com a lei, aí nós vamos ver aí o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a autoria desses 5 primeiros livros da Bíblia, ninguém tem dúvida, né? Todos concordam que é Moisés. Depois nós temos aí esses livros históricos, a história, né? Que vai de Josué até Esther. Nós vamos ver aí Primeiras Reis, Segundas Reis, Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, Primeiro Samuel, Segunda Samuel. Nós temos aí, ó, Josué, Juízes e Ruth. Lembrando aos irmãos que esse livro de Ruth, ele acontece no período dos Juízes. Então, é como se o livro de Ruth fosse uma história extraída do livro de Juízes, né? Aí temos os livros poéticos, Provérbios, Salmos, Jó. Nós temos essa classificação, profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, temos as cartas paulinas, as cartas gerais, e o livro profético, que é o Apocalipse. Essa é mais ou menos uma divisão. Por que estou mostrando? Porque essa é a forma que a nossa Bíblia está compilada. A palavra Bíblia, que vem de Biblios, né, ou cânon, ela significa mais ou menos isso. É uma biblioteca, é um conjunto de livros. Então, as histórias, elas não estão em ordem cronológica. E os irmãos percebam aí que histórias que os irmãos vão ler em Crônicas, ler também Reis, né, e daí por diante. Então, os livros que são históricos, eles também não estão totalmente em ordem cronológica. É bom entender isso, porque às vezes nós estamos lendo a Bíblia, e às vezes a gente lê passagens onde um rei, né, aconteceu e conta essa história lá no livro de Crônicas, e você também lê no livro de Reis, aí acaba sem entender. Às vezes estão contando a mesma história. Nós sabemos, irmão, que o livro de Crônicas, ele era anotações dos reis, né? Eles faziam anotações, e aí essas crônicas eram registradas, certo? Pronto, eu coloquei aqui o Talmud, porque é uma das obras centrais da literatura, e quando nós vamos lá para os livros históricos, muitas revelações, muitas coisas concordam com esse Talmud. E o Talmud, ele coloca Josué como um escritor, né, do seu próprio livro, né, que leva o seu próprio nome. Então, o Talmud, vou fechar aqui a porta, só um minutinho. Então, o Talmud, ele é um livro importante, é uma leitura importante para nós, né? Ele é uma das obras centrais da literatura rabínica e ele desempenha um papel fundamental
judaico, composto por duas partes principais, a Mishnah e o Guimará, né? A Mishnah são histórias de leis, ética, filosofia, acontecimentos do dia a dia do povo judeu. E o Guimarães é como se fosse um comentário dessa mesma história. Então, os dois formam o Talmud, certo? Alguns colocam o versículo-chave do livro de Josué, o capítulo 1 e o versículo 8. Né? Coloquei como o capítulo de 11, versículo de número 23. Que diz assim, ó, assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões de tribos e terras, e repousou da guerra. Então, esse livro de Josué mostra a divisão das terras. É por isso que partes do livro de Josué, que parece até cansativa de se ler, são divisões de terra. Agora, pensa na coragem de Josué, pensa na coragem e na força desse homem, né? Para fazer toda essa divisão, né? E, irmãos, nessa época, Israel era um território grande. Hoje, Israel é um território, Israel que depois de vários processos, né, ficou só o remanescente, Judá, né? Então, assim, hoje eles são um povo mais, uma parte de terra mais pequena. Mas nessa época era muito grande. E Josué foi um homem que conseguiu fazer a divisão da terra. E esse foi um trabalho que Deus deu para Josué. Essa foi uma ordem que Deus deu para Josué, para fazer essa divisão, né? Esse período, que vai desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobrindo um período de 24 anos, né? De 1451 a 1427 a.C. Nós temos aí uma divisão, um esboço do livro, que primeiro, nós vamos ver aí a entrada na Terra, né? A Josué, recebendo a visita de um anjo, né? General, alguns dizem que é teofania, e ele faz a entrada na Terra, né? Depois a Terra é subjugada e conquistada, a forma que eles conquistam a Terra. Agora, irmãos, uma coisa importante para que a gente já de início lembre-se durante toda a aula, que eles não conseguiram conquistar todas as terras, né? Eles não conseguiram. Depois da divisão, cada um tinha que guerrear. É por isso que às vezes a gente fica usando aquele texto da Bíblia, né? Onde pisar a planta dos vossos pés, tal, né? Mas na realidade, irmão, não era só pisar. Eles tinham que guerrear, viu? Eles tinham que batalhar. E um dos problemas de Israel foi a não conquista de toda a terra completa e a desobediência em expulsar os moradores. Os moradores, alguns deles fizeram um acordo com Josué, com alguns das tribos, maiorais das tribos, e continuaram. Esse livro de Josué, ele é muito criticado também por causa da forma que Deus ordena o povo para conquistar aquela terra. Que aquela terra era os cananeus, né, antigos, né, os cananeus que estavam ali, que tinham tomado a terra, que moravam na terra, e eles eram um povo bárbaro, né, um povo que adoravam a deuses estranhos, um povo que oferecia os seus filhos como sacrifício, né, aos deuses, homens que não temiam, não respeitavam uns aos outros, né, existia uma guerra entre eles, e aí Deus havia dito, então, a terra precisava ser subjugada e conquistada, e depois distribuída, e a gente vê a partir do versículo 23 aí, a despedida de Josué. Uma visão mais ou menos panorâmica é a preparação, né? Eu acho interessante que Deus diz assim, ó, santificai-vos, santificai-vos, né? Então, tinha
preparação antes para poder conquistarem a terra, para poder entrarem na terra. Parece que o Jordão ali era uma divisa, né? Aí depois eles passam o Jordão, depois os prélios, ou conquista, né? Os prélios quer dizer combate, luta, batalha, né? E a partilha, e depois o pacto. O pacto que tem o mesmo efeito de aliança. Interessante, irmãos, que Deus já tinha feito um pacto com o povo lá no Monte Sinai, com Moisés. Deus já tinha feito um pacto com esse povo. Os irmãos sabem que o pacto foi quebrado, a aliança foi quebrada, né? Deus queria matar o povo, Moisés intervém, porque Deus tirou-os por causa da falta de compromisso com o seu pacto, com a sua aliança. Como foi que a aliança foi feita? O novilho foi morto, o sangue foi espargido, né? Essa palavra espargir, pega o sangue e esparge sobre o povo, né? E aí o pacto foi feito. Foi quebrado, agora a gente vê de novo Josué fazendo isso. Por quê? Porque os pais que tinham acima de 20 anos morreram no deserto, né? E agora, quem está agora conquistando, recebendo a terra, são os filhos que de 20 anos abaixo, né? E Josué e Caleb, né? É bom lembrar que Josué e Caleb foram os dois homens que tiveram a coragem. Lá no capítulo 13 de Números existe essa história, quando os 12 espias voltaram, que estavam espiando a terra, eles voltaram, e quando voltaram de lá, eles voltaram com a má notícia, com falta de fé, com falta de convicção. E essa é uma história que a Bíblia mostra, triste, né? Por que a multidão ficou envolvida por esses 10 espias e não pelos dois, né? E por que Moisés e Caleb não foi junto com a multidão, né? Nem sempre a multidão é o caminho certo a você continuar com a multidão. Muitas vezes, você vai ser rejeitado mesmo, você vai ficar separado da multidão. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb, né? Essa cadeira, irmãos, eu preciso arrumar ela de vez em quando, porque às vezes ela me dá um susto aqui. Então, irmãos, a questão foi justamente essa, lá no Números capítulo 13, os 10 espias espalham toda essa falta de fé, e aí quando eles começam a espalhar isso entre a multidão, eles se levantam contra Deus, desacreditam da promessa, então esse povo não entra. O novo povo teve que fazer o pacto, né? E toda vez que eu participo da ceia, eu me lembro também, nós fizemos esse pacto. Quando a gente vai lá, aceita Jesus como Salvador, tem que aceitar Ele como Senhor, né? A gente não pode esquecer que a gente também fez esse pacto, né? O contexto histórico, agora, sobre a liderança de Josué, o povo de Israel vai entrar na terra da promessa, feita por Deus a Abraão. Esta terra era toda a expansão da Palestina, do Egito até a Síria. Era muito grande a expansão. Deus havia dado a terra a Abraão, a sua descendência, e agora era o momento de possuí-la. Era o momento tão sonhado. Aquele momento, irmãos, aquele momento, era o momento a ser celebrado. Conquistar a terra, conquistar, receber a promessa. Aquele era o momento que tinha que ser celebrado. Mas, infelizmente, aconteceram algumas coisas, né? Interessante que Deus não desistiu da sua promessa. Deus continuou. Eu tirei aqui mais ou menos uma imagem para ver como eram as terras lá, né? A expansão das terras. Claro que não tem como ver. Aqui, nessa imagem geográfica, a gente vê mais ou menos o tamanho da terra que era, né? Para que eles fossem, eu não sei se os irmãos vão ver aí o meu mouse, né? Olha aqui, ó. Eles tinham que conquistar tudo isso aqui, ó. Eles tinham que conquistar, ó. Tá vendo? Desde o Egito, ó. Essa parte aqui, ó. E eles tinham que conquistar, tinham que expulsar os moradores, os astarotes, entendeu? Ó, Monte Hermon. Eles tinham que. Tá aqui, ó, a expansão de Canaã, ó, tudo era para eles. Tá vendo esse Cades Barneia? Que nome importante. Se você for ver o significado desse nome, esse nome tem um significado de lugar de escolha.
lugar de decisão. Quando Israel chegou aqui, eles estavam com poucos dias de caminhada. Ou talvez, como eu falei, por ser muita gente, meses. Mas aqui nessa divisa foi onde aconteceu aquela história do capítulo 13 de Números. E aqui eles duvidaram, né, da promessa. Irmãos, a palavra murmurar significa falar mal, baixinho de alguém, balbuciar, reclamar de alguém. Eles juraram para Deus. Quer dizer, eles falaram mal de Deus. Eles falaram mal de Deus, irmãos, que estava dando a promessa. Está aqui na divisa de Cades Barneia. Se eles passassem para cá, eles estavam em Canaã. Mas sabe o que eles fizeram bem aqui? Bem aqui se cumpre Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. Depois você lê em casa. Deuteronômio 2, 1. Vai dizer assim, ó. E eles viraram para os montes de Seir. Viraram. Eles deram volta, da meia volta, e voltaram a rodear o deserto. Entendeu? Até que se completasse os 40 anos e morressem aqueles que murmuraram e só entraram os de 20 anos abaixo, a não ser Josué e Caleb. Então, essa terra era para ser conquistada. Nós estamos aqui vendo um panorama do livro de Josué, como aconteceu, né? Bom, a entrada na terra, aí nós vamos ver no capítulo 1, se os irmãos depois quiserem ler em casa, né? Josué, capítulo 1, 7 ao 9, a preparação e os mandamentos ao líder Josué. Então, nós vamos ver Deus lidando com Josué, né? Nós vamos ver também a preparação para a entrada na terra, né? Nessa vez, eles enviaram só 2 espias, né? E a passagem do Jordão, né? Os memoriais, esses memoriais aqui, quando eles passaram o Jordão, não conhecem a história, são pedras, colocaram lá, né? Para que o povo pudesse ver, e ver, e historicamente, cientificamente, que não tem como negar o Jordão se abrir, o sacerdote parar no meio do Jordão e o povo passar a pé enxuto, né? Antes de o povo passar, tinha uma ordem, a ordem era, o povo deveria santificar a Deus, santificar, porque aí Deus faria maravilhas. Santificar. O que é santificar? Vamos fazer aqui, irmãos, eu sei que é um teológico, nós vamos fazer aqui uma pausa sobre a palavra santificação. O que foi que eles fizeram, né, para que pudessem se santificar? Toda a gente hoje escuta uma pregação, uma palavra sobre a santificação. A santificação, ela é algo que é um processo, né? Ela não é instantânea. É por isso que Deus sempre manda santificar, né? Eu santifiquei quando aceitei Jesus, e agora eu santifico? E amanhã eu santifico? Então, ele sempre estava mandando santificar. Primeiro, existia uma purificação cerimonial, né? Antes dos eventos importantes, como aconteceu na travessia do Jordão, o povo de Israel se purificava, né? Tinha alguns rituais, né, que podem ser somente uma simbologia doutrinária para nós hoje, mas eles também tinham oração e jejum, né? Eu coloquei aqui a observância do sábado, eu até ia deixar separado aqui, vamos, um livro, mas acabei que escrevendo, sobre a questão, eu não sou adventista, quero deixar bem claro para os irmãos, sou totalmente contra uma forma que o adventismo faz, que colocar a salvação ou o sábado acima do poder de Cristo para a salvação. Mas existia uma guarda. A essência dessa guarda qual era? O povo tirar um dia para o Senhor, tirar um dia para adorar a Deus, né? Tirar um dia para servir ao Senhor. Os irmãos da igreja primitiva, eles também faziam a mesma coisa, só que não no sábado, né? Porque Jesus ressuscitou no domingo, então no domingo eles se reuniam para celebrar a Cristo. Até porque o sábado é uma tipologia de Cristo. Então, eles se reuniam sempre no domingo para celebrar a ressurreição de Cristo, para celebrar o culto, eles cultuavam aos domingos, né? E também a descida do Espírito Santo.
A descida do Espírito Santo, né? E mais coisa. Então, assim, a santificação é se envolver com o culto, com o jejum, com a oração, e esse jejum e oração fala muito da vida piedosa, com a entrega a Deus, com a entrega a Deus, né? Com o estudo e meditação da palavra. Tem gente que acha que estudar a palavra é uma perda de tempo. Estudar a palavra, irmãos, é ficar. Essa palavra é quem santifica. O que foi que Jesus falou? A verdade é quem santifica. A palavra é quem santifica. Quando Pedro disse assim, então lava todo o corpo, lava todo o resto, já está santificado, ou limpo, lavado pela palavra, né? E também a santificação ela envolvia o arrependimento e a confissão de pecados. Hoje nós não vemos mais, né? Naquela época eles confessavam seus pecados, eles reconheciam os seus pecados. Pronto. Imagina essa imagem aí, né? O povo santificou e agora o povo todo ali, a beira do Jordão, Jordão de barreira e barreira. Irmãos, lembra do versículo que eu falei para vocês? Deuteronômio, capítulo 1. Pois está aí, ó. Há 39 anos atrás, ou há 40 anos atrás, esse povo aí que vocês estão vendo, estava em Cádiz e Cadeia, e aconteceu a história do capítulo 13 de Números, e eles viraram-se. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1, está dizendo: depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho. Quer dizer, de onde eles tinham voltado. O Senhor me tinha dito que muitos dias rodeamos o Monte Seir. Mas agora, 40 anos depois, eles estão na beira do Jordão, santificados, com a ordem de Deus para Josué, dando ordem para eles, para que os sacerdotes colocassem sobre os seus ombros, né, a arca do concerto e eles atravessassem o Jordão. Aí, número 22 diz: todos os homens que vinham à minha glória e os sinais que fiz do Egito e do deserto. Eu coloquei esse versículo porque eu achei interessante, né? Eu via que a misericórdia de Deus. Eu vi a misericórdia de Deus. Mesmo o povo tendo pecado, e mesmo tendo feito murmurações contra Deus, Deus dá uma segunda chance, eles estão atravessando o Jordão. Mas aqui em Números 14, 22, Deus havia se irado com eles, com os de 20 anos acima, né, que murmuraram, que não entraram na terra, todos os homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. Não obedeceram a minha voz. Não é injusto. Deus é misericordioso, porque por 10 vezes eles tentaram contra Deus, né? Mas o Senhor não desistiu do povo, e hoje a gente vê aqui eles passando, né, o Jordão. E hoje, irmãos, a santificação, eu vejo aqui em Gálatas 5:21, né? Quando nós vemos, ó, se limpar de quê? Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da declaros, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Não herdarão o reino. E aí vai falar sobre o fruto do Espírito. Quando o crente está em santificação, quais são as atitudes dele? Aí a gente arremete hoje na nossa mente que santificação está só nas vestes, santificação está só aqui ou acolá, mas a santificação real que Deus nos quer de nós, além de manter o nosso corpo puro, né, puro para Ele, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, né? E aqui diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Interessante, né? Nós vamos ver agora a terra sendo subjugada. Né? Ó, eles vão iniciar a batalha, né, pela conquista da terra, pelo centro do território, como eu falei, eles foram para Jericó, as muralhas de Jericó ruíram, né? E eles vão, e a conquista miraculosa, né? Ela é cumprida, né?
Agora, existe também o fracasso da desobediência, derrota, a 7:8, o incidente com os gibeonitas, que já é um incidente que acontece com ele, e as lutas, as conquistas, 31 cidades conquistadas pelo sul, 31 segundos, 11 pelo norte, né? E aí eles começam aqui a batalha, divisão das tribos. Quando eles começam a partilhar a terra, nós vamos ver 2,5 tribos. Aqui tem uma coisa interessante que algumas pessoas elas não entendem, né? Porque quantas tribos eram? 12? 13? Né? Porque, na realidade, nós vamos ver que José não aparece. Aparecem os seus dois filhos, né? Aí, 2,5 tribos, Rúben, Gade e Manassés. Por isso que é uma tribo dividida, né? A tribo de Levi não ganhou terra, os irmãos sabem bem disso, por causa da sua promessa, a promessa de Deus com eles, né? Submissão ela era religiosa. E entre todas as tribos, 40 cidades lhe foram dadas entre as tribos, 40. 6 cidades eram chamadas cidades de refúgio. Quando os irmãos quiserem ler sobre isso, eram cidades que eram cidade de refúgio. E depois, capítulo 20, do 1 ao 3, Deus falando, se alguma pessoa cometesse algum delito, ou que injustamente, por defesa, e alguém da sua cidade percebesse que foi por defesa, esse homem que cometeu esse delito merecia uma segunda chance, só que se ele ficasse ali, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto injustamente, então ele ia para a cidade de refúgio. E lá na cidade de refúgio, eles estavam proibidos de machucá-lo. Vou dar uma pausa aqui, pastor Diogo, me diz uma coisa, nós vamos até que horas, hein? Pode falar, pastor. Até 11 horas. Viu? Até 11 horas, viu? Judiou, né? Até 11 horas. Tá bom. A tribo de José não aparece, né? Como eu falei. Seus filhos, Manassés, está no capítulo 17, versículo 1, e Efraim, no capítulo 16, versículo 1. Então, como José não aparece, a divisão das terras é dada para seus dois filhos. Então, fica 13? Não, é um e divide para os dois. Como em divisão de fazendas, alguns ficam com um território maior e outro menor. Nós vamos ver depois lá no mapinha lá, né? E uns ficaram com um território maior e outro menor, pelo valor da terra e a sua localização. E a medida ela foi justa. Opa. Depois de dividida a terra, foi feito o sorteio das porções entre as tribos. Olha, irmãos, aqui nós vamos falar sobre as 12 tribos. E aqui, irmãos, nós vamos ver a terra de Israel, as suas divisões. Então, geograficamente, os irmãos vão perceber que 12 partes, está vendo aí, ó, com divisórias de cor aí diferente, 12 partes são entregues aos filhos de Israel. Eu fiz aqui uma comparação do tamanho que era Israel. E aqui eu faço uma pausa para a gente entender o que aconteceu com Israel. Né? Israel, ela vai ser dividida, nós estamos falando agora aqui no período de Josué, lembrando, irmão, e no período de Josué, era Deus que estava reinando, era a teocracia, né? Teo de Deus, né? Então, a teocracia, quem estava reinando aqui era Deus, viu? Depois entra o período dos reis, né? Mas aí, no período dos reis, depois de Saul, né? Aí vai Saul, aí vem Davi,
é Salomão, e aí nós vamos ver que no reinado de Davi e Salomão é totalmente unificado o reino e fortalecido, Israel se torna uma grande nação poderosa, é por isso que até hoje os judeus veneram, né, elogiam quando fala no monarca Davi, né, porque Davi e Salomão, seu filho, dá continuidade ao reino, faz um grande trabalho. Só que depois o reino é dividido, irmãos. Os irmãos vão ver na próxima imagem que eu vou passar, o pedacinho de terra que ficou, né? Segundo alguns comentaristas, o tamanho do estado de Sergipe. Acho que 11 quilômetros de comprimento. Né? Então, assim, a, é, a diferença, irmãos, ficou muito grande, né, do que é hoje. Ó. Olha o tamanho aí, do que do que é hoje para antigamente. Houve aqui uma divisão. E vocês sabem o que é mais difícil? O que é mais difícil saber é que quando eles se dividiram, ficou dois aqui, Judá, e as 10 tribos ficam para esse lado, ó, e em Judá, Jerusalém, e em Jerusalém, que é a capital de Judá, fica sendo capital Jerusalém, e um dos filhos de Salomão cria uma capital em Samaria, para que o povo que estava do outro lado, dividido, não viesse adorar em Jerusalém, e Deus havia ordenado que viessem adorar em Jerusalém. Mas eles pararam de adorar em Jerusalém, ficaram em Samaria. É por isso, irmãos, que quando vocês vão ver até hoje a intriga dos judeus com os samaritanos, você vê, irmãos, a gente imagina que eles dois são inimigos, né? São irmãos, são irmãos. Eles foram criados, né, por Deus, juntos ali, são irmãos. Dividiram a terra, Samaria passou a ficar sendo a capital das 10 tribos. A Síria, 100 anos antes de Judá ir para a Babilônia, a Síria eleva as 10 tribos e ela fica subjugada, né? E aí, irmãos, nós vamos ver na história Judá, que foi levada para a Babilônia, depois que Daniel ora, Judá retornando. Mas a gente não vê os demais, a gente não vê Israel, as 10 tribos de Israel retornando para as suas terras. Eles não retornam. Mas Judá, sim. Por isso que Judá é chamado de remanescente. As divisões das terras aqui, nós vamos ver, ó. Aí nós vamos ver Simeão, Judá, Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, Rúben, Gade, Issacar, Zebulon, Assé, Naphtali. Aí nós vemos aí Levi, né? Levi não teve terras. Né? A função dele era diferente. Eles eram sacerdotes. Olha, irmãos, nesse mapa hoje, nós estamos vendo aí, ó, em vermelho, o tamanho que é Israel. Ou nós chamamos de Israel, foi considerada nação de novo, né? Acho que em 911, se não me falha a memória, ela foi de novo reconhecida como nação, ó. Mas olha o tamanho de Israel, irmãos, né? À vista do que era. Aí, irmãos, eles vêm, ó. Olha onde é a faixa de Gaza, bem aqui, ó. Aí eles vêm da faixa de Gaza, né? Tudo contra eles, irmãos, né? Esse que é o pior, né? A Cisjordânia, esse povo aqui, ó, na realidade, que fica do lado dessa. Tá vendo essa manchinha mais clara? A maior parte dessas guerras, elas são por causa dessa manchinha de terra aqui, ó. Existe 3 classes de religiosos que guerreiam por esse pedaço de terra, e principalmente por Jerusalém. Né? Cada um dizendo Deus ter dado para si. Não, nós somos filhos de Deus e vocês não são. Entendeu? Como é que é? Então, essas terras aqui, hoje, representam Israel. Viu? Representam Israel.
Como eu falei para os irmãos, a renovação do pacto. Este pacto vinha de longe. Adão, Noé, Abraão, confirmado com Isaac, Jacó, fortalecido com Moisés e renovado com Josué. Depois da conquista da terra e instalar as tribos de Israel em suas terras, chamou o povo para renovar e confirmar o pacto com o Senhor, para serem felizes na terra. E essa é a vontade do Senhor. Olha, irmãos, como Deus sempre desejou que haja felicidade, né? Que haja felicidade. Josué prepara-se para morrer. O povo promete fidelidade ao Senhor. Algumas lições que nós vamos aprender aqui com o livro, né? Aprendemos algumas lições maravilhosas quanto ao caráter. Alguém levantou a mão, quer falar? A irmã Daniele levantou a mão. Irmã Daniele, quer falar, irmã Daniele? Na hora que você quiser falar, irmã Daniele, pode interromper, viu? Algum irmão quiser acrescentar alguma coisa? Viu, irmão? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, seja bem-vindo. Aprendemos algumas lições maravilhosas quanto ao caráter do nosso Deus. O Raimundo Santiago. Pronto, irmão, pode falar, viu? Irmão Raimundo, pode falar. Pode falar. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Boa noite, Pai do Senhor, meu irmão. Eu queria fazer aqui duas perguntas para o irmão. Aí primeiro eu fazer aqui só uma leitura aqui, três linhas aqui para o irmão entender, tá certo? Tá bom. Tá aqui na apostila. A bênção de Deus, se por um lado é incondicional, independentemente da rebeldia do povo, e ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Outro é incondicional, é condicional dependendo do zelo e da obediência. Quero fazer a pergunta para o irmão, é sobre qual é a diferença de incondicional e condicional. E esse assunto aí, irmão Raimundo, né? Esse assunto aí, irmão Raimundo, ele é muito, muito sério, viu? Porque a gente, muitas vezes, a gente sempre acredita que a bênção de Deus, ela é incondicional, né? E a bênção da terra prometida, ela realmente foi incondicional. Assim, Deus deu a terra prometida e entregou a eles, né? Mesmo sem eles merecer. Agora, para que eles conquistassem a terra e vivessem felizes, havia uma condição. Tinha uma condição para eles, né? Eles tinham que guerrear, eles tinham que batalhar, conquistar, né? Avançar a terra. Eu acredito, irmão Raimundo, plenamente que existia os dois lados, o condicional e o incondicional. Assim como para a igreja hoje. Existem bênçãos para a igreja que elas são incondicionais em Cristo. Existem outras bênçãos que elas são condicionais. E aí nós vamos ver, né, na Bíblia, no decorrer da história, quando Deus diz assim, ó, se vocês forem fiéis, obedecerem às minhas palavras, né, e serão meus discípulos quando amarem uns aos outros. Isso é a condição. Quer ser discípulo? Precisa amar um ao outro, né? Então, nós vemos que a bênção da terra prometida, para que eles conquistassem, alcançassem, fossem felizes, tinha condições, né? Não tem mais algo a acrescentar? Sobre essa incondição e a condição de Deus, né? Tem lá também no livro quando foi repartir as terras lá em Israel, o Jeroboão e o Roboão, né? Deus deu a condição para um, né?
E Jeroboão era o filho de Davi, né? Ou era o Roboão? De Salomão, né? Aliás, Salomão, né? Aí ele deu a condição para um, e aí o condicional para um e a condição para outro, né? No caso, um teria que Sim, obedecer, não era para que Deus, sim. que Deus abençoasse, né? É. Teria que ser E, condicional. e, Pode e, falar. infelizmente, por causa da desobediência, houve a divisão, né? Sempre que acontece a desobediência, acontece divisão. Isso que ia Tá, né? esclarecer. Obrigado. Pronto, Ivan. Muito bom. Eu agradeço aí pela sua participação. E algumas lições nós vamos aprender, irmãos. Lições maravilhosas quanto ao caráter do nosso Deus. Seu poder agindo sobre a natureza, né? Deus agindo sobre a natureza, Deus movendo a natureza, né? Na travessia do Jordão, como ele fez, como ele usou, né? Antes do povo atravessar o Jordão, é até uma coisa que eu acho interessante, até ali, Deus estava cuidando de uma tal forma do povo que o maná ainda descia, né? O maná. Eles todos os dias de manhã, exceto ao sábado, eles colhiam o maná para comerem, né? Se alimentavam do maná. A coluna de fogo não deixou. Olha aí, irmão Raimundo, a bênção de Deus, né? Incondicional. Mesmo aquele povo tendo pecado, a coluna de fogo continuou de noite para não deixar eles com frio e nem desapercebido do caminho. Coluna de fogo à noite. Isso é interessante, né, irmãos? E durante o dia, coluna de fumaça, para o sol não castigá-los, né? Então, Deus agindo através da coluna de fogo. Tem um texto lá em Coríntios, que eu não sei se vou encontrar agora, mas os irmãos podem depois procurar, que fala que a pedra seguia o povo durante a caminhada no deserto. Uma pedra, a rocha, né? E eles tinham essa bênção de Deus e as roupas não se envelheciam, né? Isso é o cuidado de Deus, o poder de Deus agindo sobre o povo, cuidando do povo. Eu vejo hoje, para os nossos dias, o amor de Deus sobre a nossa vida, mesmo com as nossas falhas. Mas eu vejo que Deus continua o seu amor. E eu vejo como Deus participou no período de Moisés, no período de Josué, como Deus participou de cada parte da vida deles. Deus participou da divisão das terras. Deus participou da separação, da entrega, da conquista. Deus era com eles nas batalhas. Eles não paravam, eles não perdiam guerra. Só que, infelizmente, alguns deles ainda fizeram aliança, né? Nós vamos ver lá no livro de Juízes, daqui a pouquinho. Alguns deles ainda fizeram alianças, né? Mas Deus continua com o seu poder agindo, né? Através da natureza, da nossa vida, né? No dia a dia. Deus está conosco ao acordar pela manhã e sairmos para fazer o nosso dia de trabalho, ou para dono de casa cuidar do almoço. Sabe o que deixa Deus mais triste hoje? Quando nós amanhecemos o dia e nos colocamos a fazer os nossos afazeres como se ele não existisse. Não conversamos com Deus, não andamos com Deus, não falamos com Deus, não sorrimos com Deus. Né? Parece que Deus não existe. Parece que Deus não existe. Me lembrei até de uma propaganda que me fizeram um dia desse, recente. Não sou muito de assistir filme, né? E disseram para mim, assiste lá um filme chamado Deus Não Está Morto, né? E eles contaram mais ou menos a história. Diz que é um rapaz tentando provar em uma escola filosófica, uma escola de filosofia, onde o professor é um ateu, e ele tenta intimidar os alunos, escrever num papel lá dizendo que Deus está morto, né? Ora, mas se Deus não existe para um ateu, como é que ele morreu, né? Então, assim, é tanta ignorância, né? Deus está conosco no nosso dia a dia. Seu poder é bom para conosco, né? Sua justiça agindo em punição aos cananeus. E essa parte, irmãos, muitas vezes a gente fica, assim, preocupado e outras pessoas não entendem. E eu vou ser sincero para os irmãos, nós temos aí teólogos aí, né, na nossa classe. Como é que se explica, irmão? Deus mandou matar crianças, idosos, todos.
todos, não era para sobrar ninguém. Um dos verdadeiros motivos de Deus fazer isso, primeiro, é porque ele é o dono da vida. Ele dá a vida e ele tira a vida. E os cananeus, como eram homens rebeldes e costumes e levariam o povo a adorarem outros deuses, Deus não queria um costume errado no meio do seu povo. Deus queria que eles ficassem acostumados com as coisas de Deus. Então, por isso, Deus agiu com justiça, né, na punição dos cananeus. E por mais que eles fossem fortes, o povo de Israel estava guardado para vencer a guerra. Né? Sua fidelidade, agindo em cumprimento da aliança feita com os patriarcas, sua bondade, agindo na paciência que sempre teve com os teimoso povo de Israel, sua santidade, agindo tanto na punição dos cananeus, a manutenção das suas grandes ordenanças, né? A circuncisão, a Páscoa. Logo na entrada da Terra Prometida, devemos nos lembrar que o batismo e a ceia têm para nós, os que vivemos nos tempos da Nova Aliança, o mesmo valor. Irmãos, sábado passado nós tivemos um culto de ceia na nossa igreja. E eu passei, como eu tinha estudado essa aula para transmitir, eu passei o culto inteiro pensando sobre isso. Então, a mesma importância da Páscoa para eles, né, ali, ao santificarem ao Senhor, ao passarem o Jordão, tem a mesma, é uma nova aliança, tem o mesmo valor para nós. A nossa aliança com Cristo, o nosso compromisso. Nessa aliança tem direitos e deveres. O testamento que foi escrito é o testamento que, uma das bênçãos condicionais, para receber as bênçãos que a Bíblia nos dá, porque ela nos dá, a Bíblia tem várias bênçãos para nós, poder, autoridade, graça, mas uma das condições é cumprir o que está no testamento. Quando alguém deixa algo para alguém, um pai deixa para um filho, ou para alguém da família, deixou alguma coisa, o testamento está descrevendo os requisitos, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Então, nós, quando temos aliança com Cristo na ceia, nós estamos lembrando da nova aliança, né? Ele não disse, né? Essa é a nova aliança. Essa aliança que foi derramada e feita por sangue, né? Então, essa aliança é um compromisso que nós temos. Olha, lições que precisamos aprender. Israel pecou. Ora, não foram somente Acã, né, no versículo 11 lá, do capítulo 10, capítulo 7, né? Não foi só Acã, né, que cometeram pecado. Porém, somos nós um só corpo no Senhor. De modo que a atitude de um traz reflexo a todos sobre os demais. Sejamos cautelosos quanto a isto. O nosso pecado, por mais oculto que seja, refletir-se-á sobre toda a congregação do povo de Deus. Então, é assim que eu penso, né? A minha aliança com Cristo, a minha aliança com Deus hoje, assim como era no período de Israel, por isso que Deus corrigiu de uma forma tão terrível Acã e sua família e todos aqueles que concordaram com ele, né? Jamais permita que o seu coração ande diante de sua razão. Josué foi enganado, a aparência é fraqueza física e sede de Deus, demonstradas pelos gibeanitas, depois os irmãos lerem esse texto, e só depois de fazer aliança com eles, que foi o que ele fez, né, sem antes consultar o Senhor, é que foi perceber e cair numa enorme cilada. Cuidado com a precipitação. Não se deixe levar pela aparência das circunstâncias. Não se deixe dominar pelos seus sentimentos. Tenha tudo filtrado pela oração e pela consulta à infalível palavra de Deus. E quem era Josué, né? Josué, nós vamos ver que várias vezes a tomar decisões, ele buscava o Senhor, né? Nós temos também no livro de Josué algumas partes, alguns textos que nos arremetem a pensar sobre Cristo, né? Duas mensagens messiânicas muito especiais. A primeira ligada à pessoa de Raabe, a segunda à pessoa de Josué. O nome Josué
já é Deus é a salvação, né? E é uma tradução hebraica para o grego de Jesus, de Jesus. Quer dizer, algumas pessoas também podiam falar em hebraico, chamar o nome Jesus, chamava Josué, né? A mensagem messiânica mais comum deste livro está ligada a Raabe, cujo cordão vermelho, atado à janela, né, e sua casa tipifica a nossa salvação mediante o sangue, como está lá em Hebreus, capítulo de número 9, dos versículos 19 a 22. É interessante observarmos que Raabe veio a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver lá no texto, que diz assim, ó, e Salmão gerou de Raabe. Dos outros homens que geravam, não falava o nome da esposa, né? Não falava o nome da mulher. Essa era uma regra do judeu, né? Mas, quando citava o nome de Raabe, eles tinham prazer de pronunciar e colocar lá, gerou de Raabe, porque veio de lá a descendência, né? Porque veio de lá o Salvador, veio de lá Jesus. Depois os irmãos lê Mateus 1 e 5. O que está em Hebreus 9, 20 e 22, que eu acabei de falar, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Se os irmãos verem lá no Velho Testamento, quando Abel morre, né, quando Caim mata Abel, a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clamava. Imagina bem o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus aqui é o testamento, ele clamou, né? E esse é o testamento que Deus tem entre nós e ele, o sangue de Cristo, né? E, semelhantemente, espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. É por isso que Jesus sabia que tinha que ser sacrificado como um cordeiro pascual, né? Por causa desse testamento. Também Josué, cujo nome significa Javé, é salvação, Jeová é salvação, e que é um nome hebraico equivalente ao grego Jesus, tipifica o Messias no modo mais especial. Josué é aquele que sucede Moisés, conquistando a vitória final. O Senhor Jesus é aquele que sucede a lei mosaica, conquistando a vitória final. Quem não poderia ser conquistada mediante essa lei? Lembrando aos irmãos que, de vez em quando, a gente escuta debates, né, sobre a questão da lei, né, porque quando Jesus, o escritor aos Hebreus, vai falar que Jesus, ele termina, né, a lei, e Jesus, ele continua com o seu ministério agora, com a nova aliança, né? E existe uma coisa, e aí, a lei foi abolida ou não foi abolida, né? Mas Jesus disse que não aboliu a lei, ele cumpriu ela, né? Então fica uma deixa aí para os irmãos estudarem em casa, pensarem sobre isso, depois os irmãos podem comentar sobre a questão da lei. E aí, estamos debaixo da lei, né? Ou não estamos debaixo da lei? O que fazer com o Velho Testamento? O que fazer com o livro de Josué, que estamos estudando hoje? Irmãos, é bom a gente pensar sobre isso, porque tem muitas pessoas que eles, de forma, acho que radical, isso é a palavra correta, radical, eles acham que os livros do Velho Testamento não têm mais nenhum valor. Eu sou contra judaizar a igreja, né? Nós vamos ver a luta do apóstolo Paulo, foi muito grande, né? Tinha Pedro contra ele, tinha mais outros mestres, né? E aí eles judaizavam a igreja, eles traziam os rituais judeus para a igreja, e Paulo dizia que a salvação em Cristo teria que ser aceita sem esses rituais, e não era fácil para eles esquecer esses rituais. A mente deles estava diretamente ligada aos rituais judaicos, né? Hoje nós vemos a mesma coisa, pregadores que estão negando a Trindade, negando o Espírito Santo como Deus, negando Jesus como Deus, né? E daí por diante é uma grande discussão, por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para nós não sermos enganados, irmãos. Olha, irmãos, graças a Deus que todos que estão me ouvindo aqui são crentes em Cristo Jesus, mas existe uma classe de cristãos, de não cristãos,
pensadores, né, de filosofias e de doutrinas, né, de outras igrejas aí, que eles não acreditam que Jesus é Deus. Mas olha, se tirar Jesus, né, se tirar Jesus do centro da história, no que fica? Lê o capítulo 1 do Evangelho de João. Não tem como. Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Josué levou o povo a conquistar o descanso na terra prometida. Depois de longa jornada pelo deserto, o Senhor Jesus leva-nos a Jerusalém celestial para o descanso verdadeiro, né? Isso é uma comparação aqui de Cristo e Josué, né? Cristo lá no livro de Josué. Algumas comparações que podem ser feitas, né? Lembrando que nem todas as comparações elas são 100%, né? Jesus é o grande comandante, né? Naquela época, Josué era o grande comandante. Hoje, Jesus é o nosso grande comandante, a nossa esperança, a nossa vitória. E algumas perguntas que tem sobre o livro de Josué. E vamos aqui para uma introdução rápida sobre o livro de Juízes. Aqui, irmãos, o livro de Juízes é pesado, viu? A gente vê um ciclo vicioso. A gente vê o primeiro capítulo falando sobre a morte de Josué, né? E depois que morre Josué, nós vamos ver que os juízes, que era para ter Deus como rei, eles eram para ter Deus como rei, era a teocracia, era Deus reinando, né? Não era monarquia ainda iria entrar, né? Outra pergunta que eu faço para os irmãos, quem puder me responder aí, fale para mim. Os irmãos acham que a democracia, a palavra democracia, e o governo democrático é parecido com o governo de Deus? Sim ou não? Né? Ou qual governo é mais parecido com o governo de Deus, que foi teocracia? Irmãos, o período dos juízes, que também entrou, né, depois vai entrar lá. Alguém quer responder? Alguém quer falar? Irmão Francisco Cardoso, quer falar alguma coisa? Estou aqui para ouvir. Né? Só deu um sim aí. Eu vi um sim. Um sim o quê? Eu quero que você agora me explique o que foi o sim. Porque, irmãos, esse período dos juízes era um período teocrático. Era Deus que era para estar falando. Né? Irmãos, eu não tenho muito acesso às mensagens. Eu estou aqui, eu não posso mexer. Na hora que eu mexo aqui, ele tira da tela, então eu não tenho muito acesso às mensagens. Se vocês estiverem lendo a mensagem aí, e quiser alguém ler para mim, pode, viu? Pode se manifestar. Então, irmãos, pode falar. Ele falou aqui, né, que sim, a genuína democracia. O irmão Francisco Cardoso falou. Pronto, irmão Francisco Cardoso. Por que eu pergunto isso? Porque quando nós vamos ver lá na visão de Daniel, na estátua, nós vemos começando pela Babilônia, né? Depois os Medos e os Persas, aí depois vem a Grécia, aí depois vem Roma, e Roma ainda está ligado a esse, aí os pés são de barro, e o barro é uma representação da democracia, né? Aí quando vai acontecer porque o reino de Deus, já aconteceu no passado, mas ele é presente, mas ainda virá no futuro. É interessante isso aí, né? Porque agora nós temos ele em partes, né? Ele está dentro de nós, foi o que Jesus falou. Já está entre vós. E falando dele, de Jesus e do seu sistema que iria governar, né? Dentro de nós. O governo nosso sobre a nossa vida, está lá no Pai Nosso, é o governo de Deus. Venha sobre nós o teu reino, a tua vontade, o teu domínio, né? E quando aquela pedra vem sobre os pés da estátua e derrota ela para entrar o reinado de Cristo, entra o milênio, aí nós vamos ver lá que aquela pedra destrói todos os reinos, inclusive o democrático. E aí Jesus vem reinar com o seu domínio, com o seu reino. No milênio, igreja, nós, igreja, vamos reinar com Cristo. Né? Não foi assim que ele prometeu? Mas aí haverá nações que irão passar pela tribulação
e haverá um julgamento das nações, e aí é lá naquele texto de Mateus, onde Deus vai separar os bodes, né, das ovelhas, ali são o julgamento das nações, nós não vemos a igreja ali, né, nós não vemos Israel ali, quer dizer, Israel pode estar como nação, não espiritual, mas como nação mesmo, e Jesus virá, né, separar a ovelha dos bodes, e aí as ovelhas vão participar do milênio. É interessante isso, né? E a igreja já terá sido arrebatada, independente se você tem pensamento pós ou pré, não importa, a igreja já vai ter sido arrebatada, porque Jesus já vai para entrar no milênio. E quando ele entrar no milênio, a igreja vai reinar com ele. E aí o reinado lá vai ser o reinado de Cristo, né? Então, tremendo. O domínio aqui era teocrático, era para ser diferente. O problema desse povo é porque eles não aceitavam o governo de Deus. Eles faziam aliança falsa, mas eles não aceitavam o governo de Deus. Esse era o problema. O problema da igreja hoje é justamente o mesmo, né? Não aceitar o governo de Deus. Quando eu oro, Pai nosso. Quando eu oro, Pai nosso, e quando eu oro, seja feita a tua vontade. A minha vontade eu jogo para lá, é a vontade de Deus, não é a minha. E quando eu digo, venha o teu reino, por falar nisso, irmãos, quando eu leio esse texto, eu pergunto para os irmãos, nós podemos viver aqui na Terra só esperando a vinda de Jesus? Jesus mandou esperar que ele viesse, e isso é claro, nós temos que esperar a vinda de Jesus. Mas enquanto ele não vem, o que nós estamos fazendo? Sabe qual é a nossa obrigação? É tão simples a nossa obrigação. Trazer o reino de Deus, o domínio dele, aqui para a Terra. Assim como é lá no céu, ser aqui na Terra. É bênção, né? Voltando aqui para os juízes, ao certo na Bíblia, não descreve quem foi o escritor. Mas a tradição judaica, como eu já mostrei para vocês lá dentro, lá atrás, né, o Talmud, aponta para Samuel como escritor. Aponta para Samuel, mas não é claro isso, viu? É indeciso. Né? Então, nós continuamos com a apostila e ficamos no anonimato, tá bom? Alguém pode acreditar que sim, mas não é. Então, a palavra-chave aqui, a palavra-chave é deterioração. E essa parte do livro de Juízes seria bom a gente entender como é perigoso a deterioração. Aos poucos, eles foram se esquecendo de Deus, né? Eu vou até ver aqui qual foi o período, que foi, acho que o período de anos, né, que eles passaram no período dos juízes, né? Vamos lá. Ó, tá vendo? Ó, Samuel, embora não tenhamos uma referência do livro que confirme esta autoria, temos o testemunho da tradição judaica. Não teve a autoria de Samuel. Este testemunho sempre foi aceito pela igreja, não por todos, né? Por propósito. Um contraste marcante, solene com o livro de Josué, onde um povo obediente e fiel conquista a vitória, maravilhosas e vive feliz. Juízes apresenta-nos esse mesmo povo corrompendo-se em desobediência e idolatria e por isso vivendo constantemente derrotado pelos inimigos. Volta e meia, eles estavam sendo derrotados ou subjugados pelos seus inimigos. O versículo-chave está lá em capítulo 2, versículo 19 de Juízes, que diz, ó, isso aqui, ó, olha para você ver, ó. Olha o texto. Ó. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores que seus pais. É a deterioração que eu falei. Aos poucos, eles passavam por um processo, quando levantavam o juiz libertava o povo pela bondade de Deus, quando o povo era liberto, passava um período de liberdade, aquele juiz morria, aí quando o povo voltava pior. Ó, sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os eles, nada deixavam nas suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pare um pouco hoje, nessa noite, ouvindo essa aula, e pense. E pense.
como é que nós estamos conduzindo a nossa fé em Deus? Olha, eles falavam em Deus. Eles eram povo de Deus. Deus levantava juízes e Deus abençoava o povo. Mas, gradativamente, aquele povo ia se deteriorando. O que era certo tornava-se errado, o que era errado tornava-se certo. É incrível como hoje nós estamos sendo bombardeados para mudar os nossos valores, assim como eles. E quem estava influenciando? Quem estava influenciando era justamente os povos que eles não mataram, como Deus havia ordenado, que tinham costumes, deuses, mulheres, né, rituais diabólicos, né? E eles aprendiam, praticavam e ia introduzindo na vida deles os costumes dos povos daquela sua época. E esses costumes que estavam, faziam parte da vida deles. Eles continuavam a adorar Deus, tendo juízo, eles continuavam sendo Deus, tendo Deus de Israel como seu Deus, mas a vida deles estava cheia de costumes que era de povos estranhos. E eles não percebiam que aos poucos eles iam se afastando do Deus que fez os céus e que fez a terra. Então, esse é um versículo que chama-nos a nossa atenção. Pronto. Está vendo, irmão? 350 anos. Sabe quantos anos, depois que eles saíram da terra e perderam, Judá ficou na Babilônia? 70. Justamente, cumprindo-se o tempo que eles não observavam uma lei, a lei do jubileu. A cada 50º ano, eles tinham que parar de plantar. Um ano eles não plantavam para fazer tudo, para poder descansar e buscar só o Senhor. Todo esse tempo que eles estavam aí, eles começaram a se materializar. Paulo usa a mesma palavra lá nas suas cartas, mas ele fala secularizar. Ele fala do século. Pessoas que trazem as coisas do século em que ele está para a vida dele, adaptam a religião. Não, isso é sério, irmão. Pegam os costumes do mundo, adaptam a religião e fica como se fosse uma religião sua, e cada dia vai incluindo cada vez mais. Como era a igreja primitiva? Como foi a transição das igrejas até chegar 2020 anos depois de tudo isso, ou 2019 anos depois, dependendo do calendário aí. O que aconteceu? O livro dos Juízes cobre um período de 350 anos da história de Israel. 1400 a 1050 a.C. Cobre o período da conquista da terra até o início da monarquia. Né? Quando muitos incluem Samuel também, né? nesse período de juízes. Né? É tanto que quando Ana vai orar, que essa passagem é muito tremenda, o povo estava em decadência, os sacerdotes estavam corrompidos, né? E Ana orava por um filho. Depois que ela orou e confiou, ela ficou tão confiante que ela disse assim: se o Senhor me der, não vai ficar para mim não, vou devolver para o Senhor. Coisa tremenda. Olha, pastor, está na hora de terminar, pode me dar o sinalzinho, viu, que eu paro, viu? Você vai falar mais alguma coisa? Falta 10 minutos, né, pastor? Liga o microfone. Pronto. Não, é só para reforçar o que eu comentei no início, né, acerca dos irmãos que terminarem o discurso. É importante vocês nos avisar, né, porque nós não estamos, quando é uma aula presencial, quer dizer, a secretaria fica próximo ali da sala de aulas, né, e é detectado. Já uma aula no EAD, né, já não é assim. Você tem que nos dar aí um sinal. Terminei os 22 módulos, aí eu faço o pedido do seu certificado. Então, eu quero deixar esse recado aí para todos os nossos alunos. Somente isso. Pronto. Olha, irmãos, pulando um pouquinho aí, ó. Aqui era mais ou menos o ciclo vicioso que Israel entrou. Libertação, bênção, autossatisfação, idolatria, escravidão. Opressão, arrependimento, busca ao Senhor, humildade e libertação. Esse ciclo continuou, viu?
durante 350 anos, para os irmãos terem uma ideia. Aqui, irmão, foram alguns juízes que se levantaram. O último dele foi Sansão. Irmão, Jefté, vamos falar de Jefté e de Sansão. Jefté, irmãos, olha para você ver como é que estava o juiz. O juiz estava tão distanciado de Deus que Jefté, quando ele se levantou como um homem que foi libertar Israel, mesmo ele sendo usado por Deus, ele ofereceu a filha dele em sacrifício. Se ele realmente conhecesse a Deus, talvez no texto, quando a gente lê lá, inocentemente, a gente pensa que Deus estava totalmente 100% na mente de Jefté. Mas Jefté, nas suas atitudes, fez coisa que, como é que se oferece a própria filha? Deus não aceitava sacrifício humano. Estava na lei. Deus não aceita. Então, Sansão foi um homem forte, Deus deu força para Sansão, Deus deu graça para Sansão, Deus usava Sansão com força e poder, derrotava para derrotar os filisteus, com a queixada de jumenta fresca, como derrotou vários filisteus. A questão é, olha como era Sansão. Não podia tocar em mortos, Sansão tocou. Não podia, além disso, o mel que estava sobre o cadáver do leão, ele foi lá comer, levou para os pais dele. Não era para ter mulher estranha de outro país. Ele foi, mesmo sendo um homem usado por Deus, e a misericórdia de Deus fez com que o Sansão fosse usado para tentar libertar o povo. Mas isso só mostra o quanto estavam longe da presença de Deus. E aí, irmãos, os inimigos deles eram os filisteus, os moabitas, os amonitas, cada um deles com suas histórias, né? Olha aí mais ou menos como eram os filisteus, como eram os moabitas, eles eram nômades e outros mais, né? Olha, irmãos, Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Eles decidiam o que fazer. Eles decidiam como reinar. Eles decidiam as atitudes que tomavam. Nestes 350 anos, a soberania de Deus e a depravação do homem foram os temas espirituais. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Cada um fazia o que queria. Você tem um pastor, escute o que o pastor diz. Você tem um servo de Deus, você tem sua mãe, você tem alguém que te orienta biblicamente, escute. Não faça só o que você gosta. Eu sempre digo que o crente aprende a ser crente quando ele faz não aquilo que ele gosta, mas aquilo que precisa ser feito. Se eu fizer só aquilo que eu gosto, talvez eu esteja me distanciando de Deus. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Amém? Que Deus os abençoe. Volto aí para o pastor Diogo. E numa próxima estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Amém, Jesus. Muito obrigado, em nome de Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu aqui escutei toda a aula. E interessante que não é só essas informações, né, da história, né, dos acontecimentos, mas você que estudou a homilética, o nosso professor aí, ele deu assim luz a gente criar esboço. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu me toquei aqui algumas informações, né? Eu até escrevi para mim já preparar um esboço para me pregar. É muito bom, né? Quando a gente está atento às aulas, não só atento, porque muitas vezes Deus fala conosco através das aulas. Através das aulas, Deus nos direciona, né, para nos dar a oportunidade de levar uma mensagem ao povo. Por isso que eu entendi hoje, através da história de Josué, dos juízes, né, nós percebemos isso, principalmente na comparação de Josué com Cristo. Foi assim, algo muito forte, impactante para mim, não sei para vocês, né? Teve situações aqui que ele falou aqui, né, que eu fiquei assim interessante, né? Quando ele falou acerca de Josué, Jesus, fazendo aquele um quadro comparativo. Muito bom. Não vou dar de mão beijada não, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade aí, né? A gente tem que captar essas informações, não só de conhecimento, né? Mas de toda a informação que foi abordada aqui nesta noite, tá certo? Eu agradeço muito, meu de coração, ao nosso co-pastor ali de Nova Russas. Então, nós sabemos que o Senhor é uma bênção para nós, né?
das outras aulas passadas. Estava com saudade dessa aula sua. Foi uma bênção de Deus, né? Que Deus abençoe a cada irmão, a cada coordenador que está aí conosco, o Aguinaldo sempre, o Erivaldo, nosso coordenador, né? Com certeza os irmãos que estão estudando, gente, fique com o ouvido aí, aprenda a, como eu posso usar a expressão, lapidar, passar pela peneira, né? Quando você vai, o professor está sendo usado por Deus ali, tem coisa que Deus está falando através dele. Aí a gente pega no ar, se vê no ato, né? Então é muito importante, nós, não só as informações técnicas, mas também as informações espirituais, do qual Deus também está passando para nós. É isso que nós temos que entender. Não só o conhecimento, né, da Bíblia passa, mas também do que é que Deus está falando através dele. Muito obrigado, nosso professor Francileu, nosso coordenador. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que estão presentes na aula de hoje, né? Hoje deu 30 pessoas, né? Você talvez por da internet, aí tem alunos que saem, às vezes não encheu direitinho o celular, aí de repente o celular, né, acaba a bateria, né? Tudo isso aí acontece. Mas não se preocupe, as aulas, todas elas estão sendo gravadas e colocadas no meu canal YouTube, né? Lá tem todas as informações de todas as aulas, né, que nós aprendemos aqui no centro, tá bom? Se você quiser aprender não só sobre esse assunto, eu até quero pedir para o senhor, mande para mim esse slide aí. Eu fiquei muito curioso. É bom demais, estudar a palavra. Eu até disse aqui para o meu pastor, para o pessoal, eu estou fazendo, já tenho um bacharelado, já estou fazendo mais 2 bacharelados, né? Vai ficar no meu currículo, né, mais 3 bacharelados. Então, para mim é uma alegria estudar, aprender, crescer, né, e poder fazer o melhor da obra de Deus. Muito obrigado, nosso co-pastor Francileudo. Dê um abraço aí no nosso pastor Cid, né? Agradeço a ele através da minha pessoa, diga a ele que ele é uma bênção para nós, né? Todo esse grupo aí, essa família maravilhosa de Nova Rússia, tá? Muito obrigado também aos meus irmãos que participaram da aula de hoje. Na próxima aula vai ser nosso obreiro, evangelista Leandro Nascimento, né? Ele que vai estar ministrando. E na terceira aula, estou esperando a resposta do nosso diretor, Olivar Basílio, vai estar ministrando a aula. E a última aula, a quarta última aula, vai ser nosso pastor presidente da nossa convenção, vai estar ministrando o restante das nossas aulas aqui do Livros Históricos. Então, você não pode perder. Se a aula hoje foi ótima, imagine as outras também, né? Só tem para acrescentar. Então, que Deus abençoe, uma paz do Senhor para todos, fique com Deus e tenha uma resto de noite aí abençoada, vitoriosa, para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor para todos. Até segunda-feira que vem.